도저 저니데 저도 도지 송방이서 도지 탑 능게 뭐 너는 능게 송고래 도저지데 도저 야마다송 도저 다음 초지데 센터를 능게 마다와지 송 센터는 삼능게 마다나 그래서다지 도저도 탑시송 조송 저런 생각을 하시더니 능게를 함지 이게 연구요래 지원한테 이제 단진 이게 뭐 봐서 다지 들어오게 혼자 말을 봐서 말을 봤더니 말을 봤지 다래 어쩌 동지는 콘데니 제보도 소리 샘리지 대고라고요 오 샘들 라라 아치바 차도 라라만 코아 차도 이 뭐지 샘지 말이 제도 장아는 제대로 않고 와서로 제대 재미치 양 뭐자는 제도 재미를 좋아서로 인정하는데 생각도 딴 것대로 정도 생포는 각각 말해야지 산지 생다 생지 생다 가서 생지 뭐 생포는 좋아하면 배 도지해야지 도지해야지 So of the fivefold, O caminho quíntuplo do Mahamudra, então, primeiro é a Bodhicitta, o segundo ponto é a deidade Idam, então, o segundo verso começa com o detentor Vajra, que dá origem ao Sansara e Nirvana, Idam, primordialmente perfeito. Então, a deidade, que é Vajradhara, significa o detentor Vajra, mas esse termo Vajra significa externamente, nós seguramos um Vajra na nossa mão, nós usamos como implemento. Existem muitas formas de explicar o significado do Vajra. É uma aparência externa, por exemplo, existe o Vajra de 5 pontas, tem também as 8 pétalas da flor de lótus. Essas 5 pontas do Vajra, de uma perspectiva pura, são apresentadas como 5 Dhyani Budas, e num estado impuro, então, elas são os 5 venenos, as emoções aflitivas. Elas também representam os 5 elementos. Então, o lótus de 8 pétalas do Vajra tem 2 partes, a parte superior e a parte inferior. Então, a parte inferior das pétalas do lótus representam as 8 bodhisattvas mulheres, as superiores das 8 bodhisattvas homens, e também as 8 consciências. Então, Vajra, em resumo, é uma representação da própria mente. E também a natureza da mente. As qualidades estão completas nessa representação do Vajra. Então, o Vajra último é a natureza da mente, que não é nascida e nem morre. Ela é imutável. E isso é chamado Vajra também, Vajradhara ou detentor Vajra. Então, o detentor Vajra ele tem uma natureza imutável da mente, e diz que é aquele que origina o Samsara e o Nirvana, dá origem ao Samsara e o Nirvana, o criador do Samsara e Nirvana. Samsara é criado pela mente, e o Nirvana também. Então, o Buda, essa mente cria tanto os Budas quanto os seres sencientes, como exemplo da árvore que eu mencionei antes. A parte superior, as flores, os ramos, as folhagens, são a parte superior e a raiz é a parte inferior. Então, isso simboliza os reinos inferiores, onde existem os seres sencientes que sofrem. Mesmo ali, é uma única árvore que é composta pelos 6 reinos e pelos seres dos 6 reinos que sofrem, que experienciam sofrimento. A parte superior da árvore representa os reinos superiores, os deuses, humanos, e também a iluminação última. Então, existem várias maneiras de explicar o Vajra, mas é uma ilustração da mente. As pessoas seguram o Vajra como implemento na mão,
porque é um objeto muito precioso. E é claro que é em si também um ato de devoção, segurar o Vajra, né? Mas é preciso entender que o Vajra representa as qualidades da própria mente. Então, não há benefício em só segurar o Vajra na mão. Então, quando você usa o implemento, você segura o Vajra na mão direita e o sino na mão esquerda. O sino representa a vacuidade e Vajra é uma representação dos meios hábeis da compaixão. Então, segurar o Vajra e o sino nas mãos significa que você nunca se separa da vacuidade e da compaixão, ou dos meios hábeis e da sabedoria. Então, você nunca se separa do amor e da compaixão, você unifica o método e a sabedoria. Então, tendo unificado o método e a sabedoria, a compaixão inata vai surgir da sua mente naturalmente, espontaneamente. E essa compaixão destrói a fixação ao eu, a mente de autoapreciação, que é a ignorância. Então, a ignorância é equivalente a essa fixação ao eu, a esse eu. Então, esse originador, ou criador do Samsara e Nirvana, falando de forma simples, é a mente. A mente cria o Samsara e o Nirvana. Então, embora não tenhamos a mesma mente, em alguns praticantes do Dharma se tornam praticantes do Dharma e outros se tornam seres mais samsáricos. Então, tem pessoas que no começo da vida são ordenados monges e no final da vida eles se tornam pessoas leigas. Então, elas voltam para uma vida samsárica. Então, isso muda e também é uma forma que como a mente se transforma, mas é sempre a mesma mente. A mente do Buda e a mente dos seres sencientes é uma mesma mente. Mas existe esse elemento de imutabilidade da mente, que é o estado natural da mente, ao qual nós nos referimos como sendo o Vajra, essa essência imutável da mente. 배는 상계체도 통일하는 라도 이동하는 일 피고 사람들 로티 배는 디사는 되나 추직디 사와카리 저는 일 피부다서는 배는 다 치를 빠지면 못하지 좋나요 못하지 그 일 피고도 심지어 피바다 되게 체도 삼년때 소나면 저도 요래 대 칠칠도 막도 만들도 요래 정말 땅에 못하야 고도 때 못하면 보면 나를 계산도 없잖아 이 소나한테 세 가지 매벌로 소나 세가 미인 거리 이 소나한테 피바 대화도 들이 이제는 레벨 제청마도 레벨에 있고 요래 삼바도 물레 같은 데 때려들인 적 띵한데다가 야제로 이제 제를 피바 대화만 못 듣고 요래 때려들인 적 띵한데 야제로 요래 그냥 제를 때리지 셈이 이제 되고 이제 되게 왜 사촉습지 마시소들이 다 저거 제대로 잡을 때리냐 동네에 동요 들이라서 봐 조절을 피는이가 조절이 된 제월을 피는이야 대동령한테니 잡는 레지 사바데 되는 정도요래 그 사촉습지 되다는 저감 담보들이 저감 담보들이 저기서 무슨 제가 이해를 도디 잡을 송을 요래 도디 잡을 송데 책이 막 본토 좀 제는 때 하점 사보요래 사촉습지가래 인도 좀 고차고 특히 습지부터 좋대 가리는 이는 피고 사람이 로지 좀 해봐 많이 냠도 되나 뭐 저보다 잡고 되고 될지 되고 제고 사람이 로지 피고를 가지는 사실은 가리는 이는 피고서 로지 말달라지 인도 좀 고차고 특히 습지부터 소송을 다른 측강당 보지 때래 There's one, I think I missed to mention before in the first, regarding the first verse of Bodhicitta. And so actually we should also relate these verses to the commonly known verses on the fivefold path of Mahamudra that we are always reciting. And so regarding Bodhicitta, the verse is, unless the horse of altruism
runs for the benefit of others, it will not be rewarded at the end by the gods and humans. Therefore, apply yourself diligently in the preliminaries. So that is to say that the preliminaries of all Dharma practice is the altruistic mind. That is what accomplishes the benefit of self and others. So that is the wish of thinking, always thinking, may I be of benefit to others, whether it is in the Dharma sense or in a worldly sense. No matter in any circumstance, whatever you do, may I be of benefit to others. For example, if you're a scientist, the scientists are fabricating cars. Now, if the scientist thinks, the one who is not the mechanic or so who creates that car thinks that I'm doing this so that others benefit. I have to make many cars so that many beings. Então, todos os seres que beneficiam os outros, em qualquer sentido, seja no sentido do Dharma ou no sentido mundano, de qualquer maneira, as atividades se tornam atividades altruístas, de grande mérito. E esse mérito vai crescer e aumentar cada vez mais. Por outro lado, se a pessoa que fabrica carros, por exemplo, tiver uma atitude egoísta e pensar, eu tenho que fazer muitos carros para eu possa ter muito lucro, então metade dessa atividade vai ser meritória ainda, mas a outra metade vai se tornar negativa, egoísta. Ainda assim, é benéfico, porque os carros beneficiam as pessoas, trazem felicidades para os outros. Mas, quando isso for realizado, isso vai ter um resultado correspondente. Então, depende, isso então leva a uma diferente magnitude do resultado, né? Se a intenção for altruísta, mesmo no sentido mundano, como, por exemplo, quando cientistas desenvolvem coisas diferentes, fazem com que o mundo se desenvolva mais, tem muito mérito acumulado aí, porque essas coisas trazem muito benefícios e felicidade para os outros. Mas também, por outro lado, a ciência pode ser aplicada sem nenhum tipo de altruísmo, de uma forma egoísta. Isso também pode levar muito sofrimento no mundo. Então, por exemplo, quando a inteligência é usada para criar a bomba atômica, por exemplo, quando ela foi usada para criar armas e tudo mais, isso traz muito sofrimento para os outros seres. Então, o resultado vai depender da motivação, os benefícios ou o dano que causa também vão levar a resultados diferentes. Então, dependendo da motivação, quando as pessoas agem, vão levar a resultados diferentes. Mesmo no sentido mundano, a gente vê isso. Então, ainda com respeito ao verso da Bodhicitta, existe um outro verso de Tutensangam, onde Tutensangam diz o Vajra é um sinal de realização. Esse verso é muito profundo, na verdade. Cada um desses versos é muito profundo. Esse primeiro verso correspondente à Bodhicitta, na canção Vajra, diz: quando você abandona a armadura da Bodhicitta, que é a mente perfeita da geração do Mahayana, você não pode abandonar essa armadura da Bodhicitta. Significa ter esse desejo contínuo de trazer benefícios para os outros. Por exemplo, quando as pessoas estão juntas, você pode pensar, eu tenho que tratar bem meu companheiro, eu preciso trazer estabilidade para ele, para a nossa relação, etc. Se você pensar desse jeito, você não vai se separar desse desejo altruísta. Então, a Bodhicitta vai surgir a partir daí. Essa é a essência do primeiro verso. Nunca se separar dessa mente altruísta. sempre casa canto long da de long de le long da shi de long yin yo le ni da le long ji san dang ko wa do cham do le da de ka lo ba je da ko ka lo ko lo ko ni da do ma da ti ni mong to ko de che lam lang sho do ro yo le ni da de ka lo za bo ji le de yin pi ge lo da yi dong zhu bo ko cha ko si ba de sempre me da long da de long da le long de da da le de
다 이식을 농시와들 다 샘디 따지 가래지 핀샘디 따져 버리지 피고 선리 딜로데 딜레가 가서 가래 지나들이 야신 고발 때 빠지를 초소체로 생고만 사바다 니시로 요리 따선 것들이 아콘도 그래 피고 선리 따 대자지 보니 상태는지 정아도 도도 차들이 차로차 이제다 남록과는 정도로 되는 바도니한테 레롱도 이식을 농이 제발에 레롱 짓을 돌아 레롱 지로냐면 레롱 짓을 돌아 로가를 돌아 나와 샤는 거지 라를 박자 가리사 디스 나와 샤는 거지 이식을 농에 따뜻하다 라는 짓을 베베티 이시지 당연히 매와대 돈다고 따와도 대면 상적적 지비를 놓되는 그러니까 토리다 자와미 받들 다쪽 사제션 갈래들이 고마두고 요리 대는 이 상적성 따디 난 샘디 이제 형들 샘디를 슬피고 소리 때따래 때사적성 따래 좀 나에 사들이 나이 사들 뒤뒤 사촉촉이 저 야보들 얘들 저저 사와야보다 나지를 저러고 요래 이제 용대시는 이제 좀 라고 용대마다 이제 좀마다서 이제 좀때 어떻게 좀때 돈 때때 세상은 거래 대회는 이제 용대다 라고 좀다 이렇게 대대들이 몇주 상보자마 야고 차로리 대체에서 용 건강 처바 탐지를 처바 대체에서 용 저요가 차로데 네 사족세도 따배져 봐 되게 도무테리 따티 롱레도 가서 센데 라는 페르트 진시고 맞이나 페나 랑 고조 용바라서 대중들이 누가 베시가 하고 나도 개발했잖아 나도 개발이 하고서 들어가 가로저로 들이 제시 멤버다는데 딱 하러 받을 때 너무 내가 왕을 줘서 들어가 도상 보세요 람상들 가정 책섭라서 소리들이 좋다는 좀 맞아줘 그래 람상도 따던 거예요 따로 때 랑가 따지다 생고 다다 남도들 이런 거 따지 나진이 매와고 이 시절 롱송 시절 롱당 유목을 롱이 버데 레롱지 유목을 레롱라고 그래 레롱마도 부담지 대 냠이 제대로 지시 오면 이반이 이 바돌이 들이라고 다 터버서 때 레롱지서 만랑와들 이 시절 롱지서 장터바때들이 다 다른 냠이 제대로 우리 따지 빼지다 나가 따지 하고 우리 나가 다 하고 그래지 So, but Arjun Sungan likens the Sungan compara essa mente da Bodhicitta com um cavalo, e é um verso profundo. Nós precisamos pensar nesse verso profundamente. Então, o cavalo excelente pode levar você para qualquer lugar. Antigamente, nós não tínhamos carro, nós usávamos cavalos, então a pessoa que viajava, viajava é o dono aquele que possui a mente, e o cavalo são as energias dos ventos, que levam a mente para todo lugar. Então, existem dois tipos de vento: os ventos kármicos e os ventos da sabedoria. Se nós seguimos os ventos kármicos, então nós vamos acabar circulando nos 6 reinos do Sansara. Então, esse cavalo que é guiado pelos ventos kármicos levam você para todos os 6 reinos do Sansara. Então, é um caminho em que você é controlado pelas 6 emoções afetivas. Por outro lado, se você tem um cavalo excelente, que está conectado com a armadura do altruísmo e deseja beneficiar todos os seres, então esse cavalo vai te levar para os estados mais elevados da existência. Então, a mente é a pessoa e o cavalo é o vento. Então, os ventos de sabedoria, o cavalo que é o vento de sabedoria, é a mente altruísta. É o pensamento que eu possa trazer benefício para os outros. Então, esse é o cavalo que nós queremos seguir. E se nós seguirmos esse cavalo, se nós montarmos esse cavalo do altruísmo, então isso vai se manifestar como devoção aos seres mais elevados. Dessa maneira, você vai acumular muitos méritos. Também vai se manifestar como amor e compaixão pelos seres sencientes. Então,
esse é o cavalo excelente que leva você ao estado de altruísmo. Então, esse é o cavalo do altruísmo. Com esse pensamento que eu possa ser de benefício aos outros. Por outro lado, existe então o cavalo dos cavalos dos ventos kármicos. É quando você pensa, eu sou mais importante. Então, por exemplo, existem vamos imaginar dois amigos, você e seu amigo, e você sempre pensa, eu quero ter o que for melhor, eu quero ter o melhor comida, porque eu sou mais importante, eu sou muito precioso. Então, essa mente solidifica esse gelo, essa pedra de gelo que é o eu. Então, quando ela se solidifica desse jeito, ela fica dura, então ela entra no caminho equivocado, no caminho errado. Isso é muito significativo no bardo, depois que você morre. É uma grande diferença nesse momento. Você está seguindo o caminho, os ventos kármicos ou os ventos da sabedoria. Se você está seguindo os ventos kármicos no bardo, isso vai levar você a manifestações dos 6 reinos do seu Tara. O que quer que todas as suas marcas kármicas tragam vão se manifestar nesse momento. E os ventos da sabedoria, a sabedoria significa a realização de que o eu e o outro não são duais, ou ter a visão última, ter a realização da visão última. No nível relativo, também pode significar que os ventos da sabedoria pode se referir a bodhicitta, a mente altruísta. Então, isso vai levar você, temporariamente, a estados nos reinos elevados. Então, você vai nascer, você não vai renascer nos reinos inferiores, e aos poucos você vai atingir a iluminação. Então, esse é o cavalo da bodhicitta. E a mente deseja o benefício do outro, dos outros. Então, se você pensar, eu sou mais importante, então você vai estar montando o cavalo dos ventos kármicos. Se você pensa, eu sou mais importante, então qualquer coisa pequena que você fizer, qualquer coisa boa, pequena que você fizer, você vai se orgulhar, você vai pensar, eu realizei tal coisa. E eu fiz isso, eu fiz aquilo, desse jeito, então as atitudes benéficas se transformam em orgulho. E também se diz que para você não olhar para as suas boas qualidades, e não olhar para as faltas dos outros, para as falhas dos outros. Se você olhar para as falhas dos outros, vai surgir raiva disso. Em vez disso, o que você deve fazer é olhar para as boas qualidades dos outros e olhar para as suas próprias falhas. E aquele que faz isso, então, vai se tornar uma pessoa de bom coração. Isso nas vidas futuras vai trazer harmonia para todos, vai trazer coisas positivas para você e para os outros seres nas vidas futuras. Então, esse é o exemplo do cavalo. Então, o cavalo é o vento, e aquele que cavalga esse cavalo é essa mente. Você quer cavalgar esse cavalo do altruísmo, ou seja, a mente que tem liberdade, que é autônoma. Por exemplo, uma pessoa que possui, tem atenção plena, mesmo que ele fique aflito ou tenha raiva, por exemplo, a pessoa vai reconhecer essa aflição com atenção plena e vai ver a negatividade na sua própria mente. E daí ele vai ser capaz, então, de transformar isso instantaneamente. Por outro lado, alguém que tem uma mente que não é muito atenta, ela segue o cavalo dos ventos kármicos e se torna controlado, dominado pelas aflições mentais. Então, por exemplo, num casal, por exemplo, que se dá bem, e aí surge qualquer discussão. E instantaneamente eles ficam com raiva do outro e falam coisas difíceis, duras sobre o outro e perdem totalmente a harmonia da relação. É isso que acontece quando você se torna dominado pelos ventos kármicos. Você está cavalgando esse cavalo dos ventos kármicos. Você fica controlado, dominado pelas emoções afetivas. Então, essa é a diferença entre os ventos kármicos, que são ventos aflitos, e ventos de sabedoria, que são os ventos da realização da não dualidade entre eu e outro. Então, é isso que a prática quer dizer, o que significa. Ou seja, você determinar se você vai ser liberado no bardo ou não. Então, tudo isso diz respeito a ter praticado ou não a atenção plena. Se você praticou
atenção plena, você vai conseguir seguir os ventos da sabedoria. Então, esse é um exemplo dos 2 tipos de cavalo, que é um exemplo interno, né, da mente. E fica mais fácil de compreender, então, como a nossa mente funciona. 어찌면 정성 상조 세면은 초블한 뭐 어찌면 정도 어찌되들이 깨달에 진짜치 보래 진짜치 보래 니버 탁바라 니버 탁바 니어래들 니버 탁바 세지를 피바다 되어도 니버 탁바지 니버 탁바야 답을 같이 요래들 얘는 빼면 니버 탁바 빼서래들 답을 거서 보면 사야 또 시해요. 얘는 보면 사야 또는 몇지 요래 빼대서 잠블링을 깨다요. 대사로 다 워치시에 그 요래. 그 가이가 다도 피바데 데베저베 그 타케 요래 이 대변에서 다 통람 워치시 바데 되지. So it also says that Então, bodhicitta também se diz que a bodhicitta, ela para uma pessoa pode se tornar renomada e famosa por conta da bodhicitta. É claro que no mundo você pode ser famoso ou não ter fama alguma. E aqueles que são famosos se refere a tem pessoas que têm uma fama por conta de boas qualidades, por trazer benefícios recentes, e também você pode ser uma pessoa que não tem nenhuma fama, que faz o contrário. Mas, por exemplo, uma pessoa que é renomada, Tibete, por exemplo, existem 6 milhões de tibetanos, e uma pessoa que é renomada, por que ela é renomada? Porque ela realizou, trouxe benefício e felicidade para todos os outros. Então, isso é uma pessoa renomada, uma pessoa que trouxe benefício para todos os outros. 누네 용접 여담 제름 사송 누네 참 코랑 라지 짱마 되라 이 용디 부서도 같아지다 용디 요래지 대외를 들리다 여담라 딱 봤다 린데 막고 쏜 거요래 대외를 들리다가 어디는 가서 라르샤고 잡아나 게니데 사마 로라 셀디 우리 센데들이 노바타마 되가 샘지 탑지 잡아다지 사지가 책가래 샘지 남는 사지니 책이고 샘지 탐지 사지리 사지를 잡아가려 소소로 너게 매박에 고니들이 라비 샘지 탐지 잡다고 그래 너게 강이 매박고 샘지 탐지 잡다고 그래 때리 잡으라고 그래 때리 때는 라를 하고 잡으라 이제 좀 이제 진짜 맞이는 마하도 건방마도 리 담들 살는 진수송 이제 깨는데 하고 도시들이 다다 동성거리들 상하냐면이잖아. 들이는 저 종거를 사진 종거요래. 대성거리들이 디 노래 용접되는 디 책나서 예리 섭대식 유고공 짱마들들이 슬라다 거 용접을 대다다 또 걸어 성거요래. 사트죠 걸로 남트죠 걸로 인주트죠 걸로서 대사죠 랑래지 샘들을 좋고요. 샘들이 차상황 진정 거요래. 대라더니 책내서 어디요래. 노지 잡고 가서 나디는 나시 라거로 고알지 상하지는 무슨 소소노래. 책이래. 하절내서 오래. 이 책들은 나시 라거고 나시 가래도들 내 감성을 감성이 생지발에 내가 레다 지조가 같으니 너 감성이 감때라서 와 저거 생적 받아 요말 생 관계 나지들이 다다 대식이 뭐지 내로 또나 되니 레다 사제에 말씀지 거는 전화도 꺼서 뭐라나 돼서 그 세고 내로 썩게 하고서 나더니 사람을 루메다 받대 내 사제 용지 셈을 하고 타고 요래지 하 마고라 들이 내가 들이 공자 로버트 메제 송 사제게
sep진하면서 혼자 로버트 바카리 다음에 저대요 다른 남자도 못 찾대 차로 차송들이 저게 동야 요말 저요디 저강에 제도 말했더니 차로 노르지서 로버트 말이 나오 나바지 나딘 될래 들이 다요 별이 요래 다진이 되는 이런 거와 차송송 And so then the next verse, then o verso seguinte, o detetor Vajra, que dá origem à Sankara Nirvana. Então, nós falamos que o Vajra é a própria mente, a nossa própria mente. E também outras canções do Caminho Quíntuplo do Mahamudra, o verso sobre o Idam começa com ver o seu próprio corpo como o rei, na forma de um rei, que é uma deidade. Então, esse rei, porque nós temos uma vida humana preciosa, e a deidade, na forma de uma deidade, é porque a forma da deidade é, de fato, primordialmente estabelecida dentro do nosso próprio corpo precioso, dentro de nós mesmos. Então, na verdade, a deidade, o estágio da geração da deidade, a forma da deidade, está primordialmente estabelecida dentro de nós. Então, esse é o rei, que é uma deidade, ou corpo humano precioso. Então, quando a mente se purifica completamente, as qualidades perfeitas dessa realização surgem. Então, quando a mente se torna pura, ela surge como a deidade Idam. E existem muitas maneiras de explicar a deidade Idam, ou as práticas de estágio da geração. Por exemplo, nós falamos sobre a visualização e também a lembrança da preta, etc. Mas nessa canção do Caminho Quíntuplo do Mahamudra, diz que a deidade que tem a forma de um rei, o rei na forma de uma deidade, como sendo uma joia. Então, o rei de todos os seres sencientes. O Buda também disse que todos os seres sencientes são, na verdade, Budas. Então, o Buda é o rei de todos os seres sencientes, porque o Buda não experiencia mais nenhum sofrimento, e o Buda tem a habilidade de proteger todos os seres sencientes, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum esforço. Então, é por isso que nós chamamos o Buda de rei na forma de uma deidade. Então, esse verso segue, a menos que você surja na forma da deidade e permaneça nesse espaço não nascido, você não... nesse espaço não nascido e imutável, você não vai ter poder sobre os súditos, que são as dakinis. Então, você deve se aplicar às práticas da deidade. Então, com respeito à prática de estágio da geração no Vajrayana, ela é praticada em termos de sinais, símbolos e significados. E quando nós praticamos de forma apropriada, a prática resulta na iluminação. Mas, de novo, se diz que o estágio da geração, ou a forma do Idam, está primordialmente estabelecido dentro de você. Então, essa é a sua verdadeira natureza. Por exemplo, isso também é explicado no Kala Chakra, no ensinamento do Kala Chakra. Lá existem 3 divisões: o Kala Chakra externo, interno e secreto. Então, ali também é explicado que o Idam é completo, está completo na sua mente. E todas as qualidades surgem da realização disso. Ou, falando em termos mais simples, como o rei Vajraking Tikun também explicou em termos dos caminhos Quíntuplo do Mahamudra, ele disse que quando você realiza que todas as aparências e a existência são a forma da deidade, então você terá aperfeiçoado o estágio da geração do mantra secreto. Então, esse verso
ele ilustra isso de uma forma muito simples. Então, tudo que surge, o que é tudo que aparece e existe? Tudo que aparece e existe são os 3 planos da existência do Samsara, do reino da forma, da não forma e do desejo. Todas as aparências que surgem nesses reinos. A mente de todos os seres nesses 3 reinos é uma mesma mente. Temporariamente, devido a diferentes condições kármicas, elas surgem como seres dos 6 reinos, mas ainda assim, existe apenas uma mente, não existe uma mente separada. E a natureza dessa mente é a natureza búdica. Então, na prece Samantabhadra, está dito que quando você reconhece isso, você é um Buda. E não, quando você não reconhece isso, você é um ser senciente que vagueia pelo Sansara. Qualquer ser que reconhece a natureza da mente, é como se estivesse entrando num templo e com as luzes acesas, tudo é visto. E o que você reconhece é que o que nós chamamos de Buda é a nossa própria mente, nada além da nossa própria mente. Mas porque nós não reconhecemos isso temporariamente, nós vagueamos pelo Sansara. Então, por isso o próprio Buda disse, os seres são obscurecidos por coisas adventícias. O que são essas coisas adventícias? Por exemplo, a água que congela à noite, fica muito frio à noite e a água congela. Na manhã seguinte, ela se torna... Você não consegue beber essa água, porque ela está congelada. Então, ela não tem utilidade nenhuma, você pode fazer nada com ela. Então, isso são como se fossem máculas adventícias. Temporariamente, aquilo está congelado. Então, essa é a mácula de pensar que existe um eu separado, que existe. E se segurar nesse eu, agarrar esse eu. E porque nós nos percebemos como um eu, também tem uma percepção de outros. Então, devido a essa percepção dualista de eu e outro, surge o Sansara inteiro. 사골고와지서 대서 또 디바리 데라 사트죠 콜로디는 단지 띵저 감장회 바리 지띵저 감장회 바 난트죠 콜로디 가다 저거 르셈미가라 사감자고 딱딱한 거 요래 사이고라 저거 가다 저 르지 저 같이 저 차들이 이 특별 르 가다 고사월이 르들라 선중왕아요래 차다로 봐사 차저도 매워롱 샘남하지 대통령이 봐가지고 풍부지 사실 때 노도저 말이 풍부말에서 풍부말고 뜻이네 뜻에서 대통령들이 가미 대통령이 돼서 아마서 원래 지구제에서 풍말능아 시바사서 대대고 또난 거요래 대를 풍부를 짓다 노도도 나와서 즉 말해야지 얘네 대통령이 지금 많이 봐 시송스럽 때 다다 나다 다도 노도도 차요래 나다 다도 와대 체배가 이제 토발 전제 잡수 성리 주가래 다 체배가 이제 샘지바 가래 나기 있으면 동하고 선들이 대통지 낭동차로 요래 나기니 매하고 선 그리 대통지들이 이제 통다가 묘바만이 우보서 세말래 말아 매바만이 되라 들이 김의 시제부터 지대 뉴스 파송 좁아요 봐. 이제 다들 들하고서 이제라고 차라고 이따가리 세고 내lok도 나도 되리 내lok도 상태니 내lok지 봐야 가리 나지님이야. 세코는 남가다 웬 발라들이 내 나지님이야 또 남게 대마통은 이 미적들이 이제 남게도 가린 상거들이 셀이 니마 보는 자 송샤왔다 왜 니마한테 시랍다 왜지 시랍게 팔아도 선마디는 시랍게 샘샘서 딱지당 우리 샘들 들이 냠이 선하고 이제 바로 사치 족시에 뛰는 밥 이 롱게 뿌에다 뛰는 밥 얼마 뛰는 밥 오사 족섬지 대통령 동무적들 되는들이 동원도 뛰서 내로 그래지 내로들 랑 세고 내로보다 먼저도 뭐 고요 말이 대사지 네 이제 뛰서 뭐그 내로 따요 제보스 좀 말 똑고 저 랑 세고 내로도 이렇게 고되고 요리 랑 세고 내로도 저딱 쳤잖아 오 나지님도 가다 비트지 나지님도 하고 이제 내로도 들세 나와 탐지했더니 플라톤차 거 요리 파티는 요 미리 딱 쳤더니 딱지 로도 잘 되고 요리 대회는 되니까 나지 하고 거 이제는
세 중앙아데 중앙아데 삼봉아래 남세는 뭔가요 남세는 뭔가들이 세 중앙아 같은 데안에 너는 뭔가다 뭔가다 이 시간 미네 이 시간을 전도고요 되지만 마미는 중앙아 이 시간 유몽가지 요한가지 그마지 유몽가 강마지 이 시간 차을 세종하데 그래서 차들 때때서지 내가 야빈 공소랑 힘이 다을 하 내록시 봤다지 내록시 봐야 가래 네 요바란 말이 요바들은 거 보리 인지 띵거 치마지 요 말이 뭐 치바들은 종기 요 말 사강을 했을 때나 득시 차랍고 뭐 말도 도도 요 말이 낭따는 나오냐마다 다들 좀 매와 차한 거요리 내 매와데 매봐야만 쉽게 시바싸고도 오는 거리 대로 쌀 동송조 이 뛰어는 나왔던 게더니 저다 나왔던 게랑 샘들 라리서면서 대해서 뭐 하고는 나와라 항상 하고는 들이다다디 เป็น동보찍래 오 고대 나왔던 게 야가를 봤다 그래지 이 따라 사서나 동시에 오 들이 나실 하고 거지 slash by the Obama, Mepama, so teacher royally. Now after the not only, not on the then was the cemetery of Tasman, the Tawadi. Thought the move of the cinema, the Chadam to Battery, Madapa, the move of the cinema, the Pachayo, some Chadam Pachayo, Zabu Chat. 내 잡아지 박사제도 member 로이도 뭐 당 박사제도 대진양들이 먹지 그 세는 동양을 세지 소화를 뒤들이 박사자리 딱 가래 다섬如果你们不这里랍산지 컨트롤랑들이 뭔가 라set답이 야버려 하고서 그때 뉴바 가르칠 방향이 말이 나또 죽을 때 마서 내lok치를 때 나진이 말다가 신들이 나또 돌라고 요리 출발 하고 그래 대도 하고 그랬더니 내놓지 봐. 나시 잡을 거지도 오 조왕아들 살이 선망아래 남sem은 용망아도 대체를 산속세는 최소 나지니 매와 차는도 나지니 매너들이 나동 차고 나동들이 대체들이 통일고 나동들 사동 나동 사동 들이 말이 배송요래 범자들이 the motor chukases devagil longo jones savagil truka jones tisna disting contest truka de negaptili jomata rangu podon simala tili jomata chari te tabje tumte yose chat salno tana tili yoparyamati meparyamati te tabje bangani tili nasi sakor musi chade yore 들 무엇도 심하지는 들은 안 소소로 동에 속을 대가면 체크요래 대회는 진짜 나시 하고 거기서 이제 둘이 원서 예담 제홀라서 둘이 대도 절대로 참아 절대로 들이 또 담을 받지 마시고 답제지 돈 거구나 다들 이제 리니 당고 잡도 들이 세지지 들이 예담을 들이 제일 좀 들이 이제 다 들이 뒤에서 다과 다리 다들 제일을 좀 이제 이제 돌아오지 마 철저하는 애들이 그런데 이제 다들 사도 다져 가리 니지 다오라 참아 가리 다 뭐요래 이제 돌리는 거 그다음 지행콜 나서 그다음 이제 콜을 하듯이 대대 다다 람지를 또 돌리는 거도 좀 대당 나시 잡을 거 같이 동치 받지 좀 차대요래 이제는 돌아오는 거래지 So Então, this verse understand that everything that essa appears versa exists compreende in tudo the que form of aparece the na forma da deidade, is also é related também relacionado understanding of the à Kala Chakra, compreensão the Kala do Chakra. Kala For Chakra. example, Então, it no says Kala in the Chakra, por upper exemplo, se diz que Sahasrara o is Kala Chakra looked externo as é universe. o universo The ilimitado, inner o Kala Kala Chakra Chakra is understand interno that é compreender the universe is que o contained universo within a é single completo person's dentro de body and uma mind. única pessoa em The, corpo e mente. the entire world, Então, todo o the entire mundo, universe is ou all todo o universo, está todo built completo, está within tudo incluído body
dentro do corpo e da mente de uma única pessoa. Por isso, o corpo de uma pessoa e o universo externo são da mesma substância, é o mesmo. Então, é assim que nós devemos compreender em termos simples. Então, isso porque o corpo externo, o corpo físico, é composto dos 5 elementos. E o externo também. O elemento terra é a carne, os ossos, etc. O elemento água é os vários líquidos dentro do corpo. O elemento fogo é o calor do corpo. O elemento vento é a respiração. E o elemento espaço é a mente. Então, assim que nós chamamos, é isso que nós chamamos de agregados. E o Buda disse que os agregados significa que o corpo não é uma coisa sólida. Então, é assim que o Buda introduziu a natureza dos 5 agregados, como é explicado na prática de Chakrasamvara. Diz que nessa prática nós vamos reconhecer a natureza dos agregados, dos elementos e as fontes, dos sentidos. Então, o ponto é que os agregados, o próprio corpo, não é uma única coisa sólida e separada. Aqueles que não compreendem isso, não sabem disso, eles se identificam com o seu corpo e pensam que isso sou eu. Então, tem esse senso de eu que surge. Então, quando na prática, primeiro, nós tomamos refúgio no Buda. Então, nós cultivamos as 4 incomensuráveis, a bodhicitta, e depois nós praticamos, e por fim nós realizamos que o eu e o outro não existem inerentemente na mente. Todas as aparências são vazias de uma natureza inerente. E essa realização surge quando você realiza que não há divisão entre o eu e os outros. E todas as aparências surgem como arco-íris no céu. Você não consegue dizer que ele realmente tem alguma substancialidade, alguma existência substancial, que ela tem alguma substância, alguma materialidade, ela não existe inerentemente. Então, ainda que você possa dizer que elas não existem, você não pode dizer que elas existem, porque a forma da deidade, por exemplo, embora ela seja claramente, ela surja, ela não tem existência inerente. E ainda assim, ela aparece. E, embora não seja possível agarrar, não tenha substancialidade, a deidade tem a sabedoria, tem as qualidades de sabedoria, de amor, de poder de dar proteção. Então, não dá para dizer que existe nem que não existe. Mas isso tudo se resume a realizar isso ou não, e se nós fomos capazes de ver a natureza da mente ou não. Então, qual é a natureza da mente? A natureza da mente é livre de dualidade, de eu e do outro. A mente é como um espaço, no ponto de vista último. E ainda que falte substancialidade ou existência inerente, não tenha existência inerente, ela ainda assim se manifesta, ela aparece, ela surge. Então, por exemplo, é como o sol brilhando sobre um cristal e as luzes que partem do cristal, que refratam do cristal. O sol é a sabedoria, a perfeição da sabedoria. Então, a forma como nós realizamos a natureza da mente é, por exemplo, por meio das práticas das bênçãos da linhagem. Então, nós vemos a mente com base na visão do Mahamudra ou do Dzogchen. Ou se você segue o caminho das escrituras, o Madhyamaka, o caminho do meio, então, o caminho do meio então, estabelecer a natureza da mente, é o próprio caminho do meio. Mas, embora existam formas diferentes de descobrir ou de estabelecer a natureza da mente, o resultado é sempre o mesmo. Então, tudo que existe na verdade, a natureza da mente, de uma forma simples, embora nós possamos dar diferentes nomes. A natureza da mente não tem um nome. Então, Thich Nhat Hanh disse que a realização da verdadeira natureza da mente é permanecer intocado pelos 3 grandes, referindo a Madhyamaka, o Dzogchen e a Mahamudra. Então, tudo que existe é a natureza da mente. Então, nós precisamos compreender e realizar que a natureza da mente
não tem nenhuma dualidade entre eu e outros. E quando então nós realizamos isso, então todas as aparências externas vão surgir como vacuidade, vazias. É isso que nós chamamos de união de vacuidade e aparência. E aparência e vacuidade transcende a existência e a não existência. Então, não se pode dizer que as aparências existem e nem que elas não existem. Então, por essa razão, esse raciocínio diz respeito, então, a essa visão de que a aparência surge na forma da realidade. Então, o universo surge na forma dos 5 elementos, na natureza dos 5 Budas, e dentro da mente nós temos as 5 aflições mentais, e elas estão conectadas com os 5 elementos externos. Então, quando essas 5 aflições amadurecem, são aperfeiçoadas, elas se transformam nas 5 sabedorias. Então, quando elas permanecem no estado não iluminado, elas são as 5 aflições ou 5 elementos. Então, os 5 elementos e as 5 aflições são como a parte estagnada, vamos dizer assim, da mente. E as qualidades dos elementos estagnados são os 5 elementos externos. Então, a essência pura dos elementos, na verdade, é as 5 sabedorias, os 5 Budas femininos. Nós dizemos que os elementos e a mente interna, no estado puro, amadurecido, são os 5 Dhyani Budas, masculinos e femininos. E todos os que realizaram essa natureza, a natureza da mente, reconhecem que o que eles realizaram foi que o que surge não tem existência inerente. Então, eles não se fixam, não agarram uma coisa concreta, uma existência concreta das aparências. Eles conseguem ver que o que quer que surja não tem substancialidade, não pode ser agarrado. Então, por exemplo, se você for pegar a Terra, né, e você secar a Terra nas partículas mais diminutas, você não vai encontrar a partícula menorzinha, todas. Então, se você, da mesma forma, pegar o eu e dissecar, você não vai chegar em nenhuma pequena parte de um eu. Então, não é possível se fixar a um eu existente inerentemente. Mas ainda assim, ainda que não haja uma existência inerente, não significa que não existe nada absolutamente. Porque existe a lucidez que tudo conhece. E essa união de luminosidade e vacuidade, ou aparências e vacuidade. Na prática nas 37 práticas do Bodhisattva, você diz que as aparências, ou a forma como as coisas aparecem, é a sua própria mente. Se você compreender isso, você vai entender que todas as suas percepções são projeções de si mesmo, da sua própria mente. Isso é semelhante ao exemplo anterior, da grande árvore, que tem um tronco, que é a união do Sansara e Nirvana, e as várias aparências do Sansara e do Nirvana são os galhos, as flores, as folhas dessa árvore. Então, se você entender o verdadeiro significado do Vajrayana, então você vai compreender o significado quando se diz que todas as aparências e existências são as formas divinas da deidade. A deidade, como nós dissemos, nem existe e nem não existe. Esse é o significado de aparências vazias. Todas as aparências ou todas as percepções são vazias. Todos os sons são vazios. Quando não há nenhuma fixação a uma verdadeira existência concreta das aparências e os conceitos delas, então a mente permanece num estado vazio puro. Caso contrário, se você se fixar a existência concreta das aparências e a realidade das ideias que nós temos sobre elas, então nós vamos desenvolver muitos pensamentos de apego, de raiva, e nós vamos criar marcas kármicas negativas na nossa mente, porque nós vamos nos tornar apegados ao que nós achamos que é agradável e colocar uma marca kármica na mente, e nós vamos ter aversão daquilo que nós achamos negativo ou desagradável. E também vamos colocar uma marca kármica na nossa mente. E não ver
o que está realmente acontecendo, nós estamos colocando marcas kármicas constantemente na nossa mente, é a ignorância. É a falta de consciência, não notar, não perceber que nós estamos acumulando essas marcas kármicas, é a ignorância. E o sinal disso é que, por exemplo, nós nos afligimos rapidamente quando por exemplo, nós ficamos com raiva e no final nós podemos até querer nos matar, se a gente compreender, alguém que compreende realmente isso, não vai, a mente não vai ficar aflita, mas mesmo que a aflição surja, as pessoas não vão acreditar que essa aflição é verdadeira, não vai se agarrar a essas aflições. E por fim, elas vão se dissolver no Dharmakaya. Então, se você souber disso, se você conhecer, souber da verdade desse pensamento, é mais fácil liberar essas aparências. Se você pensar e tiver essa visão de que elas não existem, que são ilusões, que são um estado confuso da mente, não são a realidade. Então, isso também é o significado do verso. Ele diz que todas as aparências e existência são a forma divina da deidade. Então, de novo, externamente, os 5 elementos são as dakinis e internamente, os 5 elementos são as emoções aflitivas. E quando nós fazemos o dia bodhicitta, então a percepção de eu e outro vai se dissolver. E quando isso se dissolve, nós vamos realizar, então, a natureza vazia de aparência e da sua percepção dessas aparências. E é isso que nós chamamos de união de aparência e vacuidade, ou luminosidade e vacuidade. O Milarepa disse que, quando ele meditava, a não conceitualidade surgia como Dharmakaya. Da bem-aventurança surgia o Sambhogakaya. Da luminosidade surgia o Nirmanakaya. E Nirmanakaya é a emanação de forma que surge no mundo, por exemplo, temporariamente, como ilusões, por exemplo. Então, parece que elas realmente existem, que as coisas realmente existem, mas é só porque nós acreditamos numa existência concreta das aparências. Na realidade, são todas emanações que não têm nenhuma existência inerente. Então, se você continuar nesse estado de não se fixar a existência verdadeira de coisa alguma, nem se fixar a não existência de coisa alguma, então todas as aparências da existência vão surgir como a forma divina da deidade, de uma forma muito direta para você. E, por outro lado, se você se afixar à existência verdadeira, real, da sua percepção, das suas percepções, dos pensamentos, ideias sobre as percepções e aparências, você vai encontrar só o sofrimento e as dificuldades. Todos nós vai acontecer isso com todos nós. Então, se diz que a mandala da deidade Idam é primordialmente estabelecida dentro de você. Pessoas comuns não entendem isso, e para as pessoas comuns realizarem isso, elas precisam primeiro tomar refúgio, depois cultivar a mente da bodhicitta, depois desse estado puro de mente, elas precisam então gerar a deidade ou visualizar a deidade Idam. Existem muitas formas diferentes de explicar a forma da deidade. Cada parte da deidade tem um significado puro, então nós nos lembramos da pureza de cada parte do corpo da deidade. E conforme nós avançamos na prática, nós vamos purificando todos os nossos obscurecimentos. É como lavar todas as peças de roupa e elas vão então se tornando mais e mais puras. A pureza última, então, é quando você removeu completamente toda a fixação dualista, toda a percepção dualista. E esse é um processo gradual. E por fim, você realiza que a mandala da deidade Idam é primordialmente estabelecida dentro de você. Primordialmente significa que é naturalmente a sua verdadeira natureza. Ela é estabelecida em você como sua verdadeira natureza. E o verso que nós falamos, que as aparências e existência na forma da deidade, surgem na forma da deidade, tem o mesmo significado. Então, você também pode pensar, refletir sobre o significado desses versos. Mo
Long life to everyone who followed on the live stream, and thank you. Longa vida para todos vocês que acompanharam a transmissão e muito obrigado. Muito obrigada a todos por participarem dos ensinamentos. Nós vamos retomar amanhã às 13 horas com Sua Eminência Kátia Rinpoche. Nós nos vemos então amanhã e fiquem bem cuidados, se cuidem bastante.